Hoje não se fala em outra coisa que não AI-5 e Eduardo Bolsonaro. Todos os jornais, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, só se fala na frase que ele deu na entrevista para uma jornalista lida. Aqui no YouTube também. Deixarei o link aqui embaixo. Se você quiser ver a entrevista completa, é só acessar. Mas você parou para reparar nas palavras e o contexto que ele falou? Antes de sair acusando ele de querer invocar o novo AI-5, querer dar o golpe militar, querer dar o golpe. Você parou para entender as palavras? Você reparou direito nas palavras? Você interpretou o que ele disse? Pois vamos lá. Se a esquerda radicalizar a esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E a resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. Foram essas as palavras que ele usou na entrevista. Ele estava falando, naquela hora, sobre os casos de violência na rua lá no Chile, que estão sendo provocados por movimentos de esquerda. E o governo lá não é de esquerda, é de direita. E aí, ele falou essas palavras. Perceba que ele não fala em momento nenhum de invocar o novo AI-5. Ele fala que se a esquerda radicalizar, como radicalizou lá no Chile, medidas terão que ser tomadas. E aí ele cita algumas medidas. Ele só quis fazer uma analogia. Um lado vai ser radical, temos que ser radical também. Ele não fala que vai acontecer. E ele não fala que aqui está radicalizando. Perceba isso. Tem uma grande diferença em você falar que ele já quer botar o AI-5, que ele quer dar o golpe militar, que ele quer dar o golpe no governo, do que se radicalizar, a gente vai ter que radicalizar também, a gente vai ter que dar uma resposta. Ele chega a comentar que não é uma guerra militar, que você chega lá, você vê seu inimigo e sai atirando. Uma guerra tipo essa, civil, você tem que tomar medidas de proteção. Não medidas para matar o inimigo. Você tem que tomar medidas de proteção à população como um todo. Isso que é mais difícil. Você não sabe quem é o inimigo, quem é a população. Quem está ali só de passagem, quem está fazendo o ato, a manifestação. Isso que ele quis dizer. Radicalizou de um lado, a resposta tem que ser proporcional. Tudo na vida é proporcional ao agravo. Até a legislação, no seu artigo 5º, fala que a reparação tem que ser proporcional ao agravo, à gravidade do dano. Ou seja, radicalizou, medidas radicais. Sim, mas duvido que o Brasil chegue a uma medida que exija um novo AI-5. E ele não quis falar que vai ter AI-5, ele quis falar que vai ter medida grave. Se acontecer algo grave, pelo amor de Deus, para de tentar fazer uma interpretação sempre para prejudicar. Mas sim, o Eduardo errou nas palavras que ele elegeu. A família Bolsonaro está errando no modo que fala e o que fala. O problema é esse. Você dá margem ao seu opositor a falar mal de você. Seja você quem for. Se você fala uma coisa sem pensar, sem medir suas palavras, você dá margem à crítica, você dá margem a um processo. Que nem eu falei ontem. O ministro do Meio Ambiente, ao falar sobre o acidente e meter o Greenpeace no meio, sem nem acusar direito verbalmente, deu margem ao Greenpeace entrar com o processo com ele. O Eduardo, ao falar isso do AI-5, já deu margem, vai tomar representação na Câmara, já deu margem ao Supremo falar mal dele, ao presidente da Câmara falar mal dele, ao presidente do Senado falar mal dele, o próprio pai já falou que não corrobora com isso, que não apoia o AI-5, que é para Eduardo parar, tirar AI-5 da cabeça dele, das palavras dele. Sim, temos que saber como falar e que palavras usar. Senão, somos passíveis de críticas e processo. Se você quer um governo tranquilo, procure falar menos. Procure dosar suas palavras. Não sai falando qualquer coisa. Porque nem todo mundo para interpretar. Todo mundo só vai ouvir AI-5, AI-5, AI-5. E vai fazer a interpretação que quiser. Pois existem várias maneiras de interpretar. Não dê margem. É só o que eu falo.
O governo atual não pode dar margem para crítica. Se der, aguente. Porque no Brasil, somos livres para criticar, seja quem for. Então, vamos parar de falar o que pensa e pensar no que falar. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer e não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.